Bom, como é que nós estamos organizados? Temos uma direção, já toda a gente já identificou essa direção. Temos aqui o seu presidente, que é o Marco. O Marco, a direção organizou três secções. A secção da escola de dança, temos uma parte do departamento de formação e temos uma equipa principal dos séniores. E todos esses departamentos reportam todas as ações à nossa direção. E a direção tem o controle sobre os vários departamentos. Nós temos como lema do clube, já há muitos anos, que é a união faz a força. Ora bem, como é que nós definimos, e isso foi a tal reunião que nós tivemos com os treinadores. Desculpa. Como é que tu fazes ali a ligação entre o coordenador técnico para a formação e a equipa sénior? Em termos técnicos. Em termos técnicos, nós temos depois o nosso treinador de júniores, que trabalha muito em sintonia com o treinador dos séniores. Inclusive, este ano não acontece, mas no ano anterior, o treinador dos júniores A fazia parte da equipa técnica dos séniores. E isso torna as coisas bastante mais fáceis. A transição dos jogadores. Quando é assim, é mais fácil de trabalhar. Este ano ele não faz parte da equipa técnica dos séniores, mas devido ao facto de estarem no clube e já terem tido essas experiências, conseguem, de certa forma, haver comunicação neste sentido. E mais à frente vocês vão perceber qual é o nosso objetivo de ter a formação, não é? Eu esqueci-me de dizer que toda a gente me pode fazer perguntas, excepto o Jorge. Portanto, vou deixar essa da Bébia. Porque a função do Jorge é destruir a minha apresentação. Ora bem, nós como é que estamos definidos em termos de planeamento semanal? O ano passado, os últimos 2 anos foram 2 anos difíceis, devido à pandemia. Acho que isso foi transversal a toda a gente. Então, o ano passado, nós conversamos com a direção, eu e a direção, e entendemos que seria, de certa forma, mais fácil e, em termos de gestão de recursos, não só recursos humanos como logísticos, que os benjamins e os infantis teriam sempre 3 treinos por semana. E a partir dos iniciados, juvenis e júniores, teríamos 2 treinos por semana. Qual é a diferença? É que os benjamins teriam 1 hora por semana, o que dá 3 horas no fim da semana, e nós aumentávamos o volume a partir dos iniciados. Seria 2 treinos, mas de 1h30. Então nós fizemos esse teste. Tentamos perceber se ia haver alguma diferença em termos competitivos. E chegamos à conclusão que não houve diferença nenhuma. Ou seja, os iniciados, como tinham um treinador que é burro, que neste caso era eu, nós chegamos a fim de prova nenhuma, mas os juvenis e os júniores ganharam, salvo erro, ao torneio da Apertura ou Taças e atingiram os play-offs e foram disputar o apuramento a campeão. Ou seja, aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu no ano anterior com 3 treinos. E agora nós vamos fazer o contexto e vamos olhar, mas lá no continente os gajos treinam muito. Bom, temos aqui pessoas que se calhar vão nos dizer precisamente o contrário. Se calhar também treinam 2 vezes por semana, 1h30. Não sei se vocês podem confirmar isso. Não sei se tens esse conhecimento, Jorge, também. Não, mas eu é que estou a fazer. Eu posso fazer perguntas, tu? Posso intervir, não faço perguntas. Eu não sei. Posso partilhar connosco? Sim, posso partilhar o ano passado. Acho que treinamos mais uma vez. Treinam 3 vezes? 3 vezes, sim, por semana. Pronto. E vou-te dizer, na minha opinião, o treino de 1 hora é suficiente. Acho que às vezes os treinadores de 1h30 andam aí a encher chouriço. Depende do conhecimento. Mais à frente vamos ver. Há uma coisa que se chama o dominar o treino. Se eu souber dominar o treino, eu consigo fazer treinos de 1h30 com muita qualidade. Se eu souber dominar o treino, eu consigo fazer treinos de 1 hora com uma qualidade top. Ok? O que é que acontece? Nós definimos que seria assim. E em termos de organização, nós temos depois a questão dos transportes. Definimos que os benjamins e os infantis, existe a possibilidade
isto aqui só para o vosso conhecimento e geral, os benjamins e os infantis, os transportes são da responsabilidade dos encarregados de educação ou dos pais, neste caso. A partir de iniciados, a logística depende do clube. O clube é que vai buscar os jovens e vem trazê-los a casa. Há aqui uma observação que nós temos, e isso foi definido nessa reunião técnica com todos os treinadores, que tem a ver um bocadinho com aquilo que vocês falavam há pouco, da carga que se dá aos atletas. Ou seja, nós temos uma política das transições quando os miúdos sobem de um escalão ao outro. E a política é simples. E a gente às vezes tem tendência em complicar aquilo que não é de complicar. É, como diz o outro, é jogar simples. Ou seja, por exemplo, eu estou no escalão iniciado, mas existe um miúdo ou dois miúdos dos infantis que eu quero que ele comece a integrar aqui os iniciados, ou gostava, ou vou ter um jogo interessante para poder utilizá-lo. Então, como é que se faz a transição? Nós definimos que ele tem 3 treinos. Ele vai fazer 2 nos infantis, vai fazer 1 nos infantis e vai fazer 2 nos iniciados. Porquê? Porque ele já está identificado nos infantis. Ou seja, ele já se relaciona bem com os infantis, já é a praia dele. Ele precisa se relacionar agora com os iniciados. E nós temos, ao longo da época, para fazer esse trabalho. Porque depois a transição, no outro ano, ele vai ser já iniciado. Então vamos fazendo essa transição gradualmente e de uma forma pacífica para o atleta. Então ficou assim definido, todos os escalões fazem isso. E depois temos que gerir o esforço do jovem nos jogos. Ora bem, os infantis têm competição ao domingo, mas os iniciados jogam mais cedo, jogam no sábado. Eu, como treinador dos iniciados, se vou receber miúdos dos infantis, eu sei que eles vão ser utilizados no domingo. Então eu tenho que gerir estes miúdos no meu jogo, de forma a que eles estejam capazes para contribuir também no jogo depois no domingo de manhã. Ou seja, não vou queimar aqueles miúdos e depois eu vou fazer o meu, o treinador amanhã que se desenrasque com... Não, eu tenho que ter o bom senso. Então nós conversamos isso com todos os treinadores e é isso que está como política nas transições. Mas eu tenho que ter a consciência que os infantis vão ter um jogo difícil, mas eu também vou ter um jogo complicado. Mas eu tenho que saber, eu tenho que perceber qual é... Primeiro, aquele miúdo é infantil. Ok? Portanto, ele vai dar o seu máximo contributo nos infantis. Mas eu pretendo que ele venha aos iniciados. Porque também vou ter um jogo difícil e quero que ele me ajude. Então, quem vai definir como é que isto vai ser feito é uma negociação entre os dois treinadores. E tem que haver consenso entre os dois. Se não houver consenso entre os dois, aí sim o coordenador vai atuar. Portanto, eles negociam, eles têm liberdade para definir e para decidir. Têm que gerir isto sempre, com o bom senso. E essa gestão é sempre em função de algum jogo? É em função de duas coisas. Do jogo e daquilo que nós achamos que será a transição deste atleta no próximo ano. Porque ele agora é infantil, mas no próximo ano ele é iniciado. Então nós queremos começar a fazer aquilo que se chama o período da transição. E vamos fazendo aos poucos. Vamos começando a dar, para ele se ir habituando ao escalão de iniciados, que será o escalão dele no próximo ano. Procuramos que isso aconteça. Há uma coisa aqui. Desculpa, Jorge. Isto, eu agora aqui a falar, isto é muito bonito, mas a realidade é que depois não é bem assim. Nós temos imensas dificuldades. E temos dificuldades aqui. O que é que aconteceu, por exemplo, o ano passado? Quando nós temos uma quantidade de recursos humanos mais reduzida e nós não temos o tal conhecimento e a tal capacidade de olhar para o outro a seguir, nós queremos olhar para nós. Eu quero é ganhar. Eu quero é safar o meu. Opa, o miúdo joga amanhã e depois eu tenho sempre aquela ideia. Como eu não tenho o conhecimento, aquele miúdo vai jogar, aquele gajo, o miúdo vai jogar hoje. Amanhã está a 100 à hora. Aquilo parece que a gente liga da ficha e volta a ligar e aquilo está sempre a bombar. E como vocês deram e muito bem aqui, não funciona assim. O miúdo que joga no sábado às 3 da tarde, se vai jogar no outro dia às 10 da manhã, nós sabemos que não vai ser a mesma coisa. Então se ele for jogar comigo e eu se lhe der os 40 minutos, como é que ele vai jogar no outro dia? Eu só posso gerir isso se eu tiver conhecimento.
Se eu tiver bom, e além de ter o conhecimento, eu tenho que ter acima de tudo uma coisa que é o bom senso. Nós temos essa preocupação. Nem sempre é consensual, muitas das vezes os treinadores atraiçoam para as costas, decidem lá aquilo que querem, bem lhes apetece, e depois, portuguesmente falando, dá merda, porque o miúdo não vai render, e depois nem serve num escalão, nem serve no outro. Portanto, a minha função é chamar a atenção e tentar ajudá-los para que seja importante a gente evitar determinados assuntos. E que esses miúdos consigam dar sempre resposta quando é necessário. Acima da média. O miúdo excepcional, vamos assim. Ou seja, é que o miúdo não está a fazer nada naquele escalão. Então a gente agarra naquele miúdo, opa, tu vais já para cima. E nós temos exemplos desses. Temos miúdos que são infantis. Ele tem um miúdo que é infantil, que praticamente nunca foi infantil. Já o ano passado estava nos iniciados e continua. Faz parte dos iniciados. Vem pontualmente ajudar os infantis, porque é o escalão dele. Foi o ano passado. Vem pontualmente ajudar os infantis. Se o treinador achar que tem um jogo de grau de dificuldade grande e achar que ele é importante para ajudar na... Embora, é assim, eles sabem disso. Eles sabem que, para mim, estes 2 escalões, eu não olho para resultados. Eles sabem disso. Ninguém gosta, porque a gente temos dentro da nossa... Aqui dentro, nós queremos competir, a gente quer ganhar. Como é que eu vou ganhar? Não entendo. Eu quero ganhar. E a gente às vezes... E eu aqui, nos benjamins e de infantis, e vocês vão ver mais à frente, aquilo que é a nossa metodologia, aquilo que a gente transmite a eles, não tem nada a ver com isso. A partir daqui, iniciados, juvenis e júniores, sim, vocês vão ver, é treinar para competir. E, se possível, ganhar. Bom, somos uma entidade formadora certificada a 3 estrelas, temos todos os escalões da formação e o nosso objetivo é muito claro, é manter estes jovens no nosso clube, fazê-los crescer cá dentro para que cheguem ao patamar máximo, se assim o nosso treinador de séniores ver neles qualidade e competências para estarem nesse escalão. Somos claramente um clube com o selo formador, temos uma elevada taxa, e eu estou a falar isso em termos daqui, do nosso contexto. Não vou dizer a palavra realidade, senão vocês vão me queimar. O nosso contexto. Ou seja, nós temos uma integração de jovens muito grande, uma taxa muito grande de jovens a servirem no plantel de séniores. E vocês dizem assim, e temos aqui algumas referências, as referências se calhar mais importantes. Vocês dizem assim, então vocês foram fundados em 2005, isso já passou não sei quantos anos, quase 20, e só apresentas aqui 4 gajos? Não. Temos estes, sim. São jogadores de referência aqui do nosso plantel, estão todos eles no plantel de séniores. Este rapaz que está aqui, acho que está aqui no posto santo, mas o Marco pode-me confirmar, desde a idade de infantil. Só aos 16? Está aqui há 16 anos. O Amílcar a mesma coisa. Aqui neste quadro temos aqui o Tiago. O Tiago ainda é júnior e já está integrado no plantel de séniores. Não sei se o Mister o vai utilizar ou não, mas o miúdo tem muita qualidade. É prata da casa. E nós temos que olhar, além do miúdo ter a qualidade que tem, é posto santo. É aquela identidade, é aquela cultura. E é isto que nós queremos construir. Voltando atrás, nós queremos construir isto desde aqui até aqui, para que eles cheguem aqui. E depois nós sentimos orgulho nisto. Todos estes jovens que vocês estão a ver aqui, todos eles estão no plantel sénior. Vamos dizer que todos eles são diferentes. E garantidamente todos eles vão ter a oportunidade para jogar. Uns mais, outros menos, mas e depois estamos numa prova que é a 3ª divisão nacional. Todos eles têm qualidade para jogar lá. Se vão jogar mais ou se vão jogar menos, depende do treinador. Mas estão todos lá. Este miúdo veio para aqui, é infantil. Este também. Este é, como vos digo, nasceu aqui. O Pedro. E depois estamos a falar de miúdos que não só são referências aqui, como também este miúdo que está aqui, o Pedro Lourenço,
está com a camisola da seleção. São tudo miúdos que representam a seleção da Ilha Terceira. São miúdos que têm talento, são miúdos que têm qualidade. Ora bem, então, nós vamos aqui começar a entroncar naquilo que é a metodologia. E não pensem que isso é uma coisa que fui eu que vim cá, não. Já existe aqui, era um planeamento que já havia, nós estamos aí a tentar melhorar e a tentar transmitir essas mensagens para os nossos treinadores. Ora bem, a metodologia, e aqui é que começa a porca torce o rabo, porque eu tenho que estudar. Não é? Nós, treinadores, temos que estudar para poder interpretar aquilo que eles disseram e depois poder adaptar ao meu contexto. Então, o que é a metodologia? É o estudo dos métodos, ou seja, o estudo para chegar de um caminho que eu vou chegar a um determinado fim. Onde esse caminho tem que ser avaliado, tem que perceber as capacidades e as limitações e depois fazer a tal análise. Portanto, nós aqui no Posto Santo temos uma metodologia. Agora, é como dizia o Mr. Jorge, é a nossa metodologia, é a nossa maneira de ver as coisas. E também não precisa ir muito longe. Existe um quadro na Federação Portuguesa de Futebol, onde lá está tudo implementado, o que é que nós devemos trabalhar em termos de metodologia, nos benjamins, nos infantis. Ninguém aqui vai inventar nada. Podemos pegar em algumas coisas que estão lá, que nós achamos que sejam importantes e imprescindíveis e colocá-las aqui. E é isso que nós fazemos. E vocês vão ver um pouco mais à frente. Então, que metodologia é que nós temos para treinar os benjamins? O que é que trabalhamos nos infantis e nos benjamins? Isso, tudo o que nós conversamos aqui, isso já foi previamente dado nos outros workshops anteriores. Só que muitas das vezes nós temos que... Era como o Marco disse, pá, vê lá qual é as merdas que tu vais para lá dizer, para não seres repetitivo. Então a gente arranja sempre uma forma de transmitir a mesma mensagem de uma forma diferente. Pode ser que naquele dia a pessoa não tenha interpretado bem e agora eu, passando isso de uma forma diferente, talvez ele perceba e a gente vai fazendo o nosso caminho. Numa dessas reuniões, o meu treinador dos benjamins, estávamos a conversar e ele tem uma vocação muito competitiva. E eu transmiti-lhe estas coisas e ele disse, Jorge, desculpa lá, mas isto aqui não é ATL, que é a Ocupação dos Tempos Livres para os Jovens. Isso, está bem, isso não é nenhum ATL, é verdade. Mas estamos a falar de benjamins. Eu tenho que transformar um treino de benjamins nisto. É isto. E se calhar mesmo o treino dos infantis tem que ser agradável, eles têm que se sentir bem, têm que começar aqui a criar uma cultura. Então, qual é a minha metodologia aqui? É ensinar, educar e disciplinar. Eu vi uma coisa muito, muito gira, porque sou uma pessoa muito observadora. Quando nós estávamos aqui a fazer a apresentação, e o Quinta dos Lombos sugeriu, e muito bem, foi uma ideia espetacular, apadrinhar a entrada dos nossos atletas da formação, e havia alguns atletas que apadrinhavam os escalões. Uma coisa simples. Ou seja, quando eles depois entravam, cumprimentaram todos os outros atletas. Se calhar isso passou despercebido a toda a gente. Mas eles ganharam essa educação e essa disciplina nos escalões anteriores. Ou seja, nestes escalões eu tenho que ensinar muitas coisas. E não é nada de tática, nem é para ganhar. Eu tenho que ensinar as regras do jogo, eu tenho que ensinar quando eu vou para um treino, como é que eu entro no treino. Como é que eu estou num treino. E como é que eu saio do treino? É isto que eu tenho que me preocupar. E depois eu tenho que ensinar a noção do espaço, todas essas coisas. Ok, isso é importante. Os princípios de jogo, devagarinho. E tenho que começar a ensinar a eles que o jogo é um projeto coletivo. Porque estamos a falar de crianças que têm 8, 10 anos. Eles não entendem o jogo como um jogo coletivo. Nós muitas vezes estamos aqui na bancada, os miúdos estão a jogar, o miúdo chega aqui e progride com a bola, não passou a bola a ninguém, rematou, mas falhou. E tinha um miúdo no segundo posto. E está toda a gente aqui. Passa a bola, pá! Passa a bola, o gajo é burro, devia ter passado a bola. Egoísta! Está mal. Deixa o miúdo progredir, deixa o miúdo andar. Não há mal nenhum nisso. A nossa função é, aos poucos, ir ensinando que o jogo é coletivo. E depois nós chegamos, e há bocadinho o Jorge falou e muito bem, o jogo de futsal de séniores está cada vez menos técnico
e mais tático e mais estratégico. Ou seja, a velocidade da bola é demasiada, ou seja, e não existe muito tempo. As marcações que deixamos são marcações muito agressivas, marcações individuais. Os atletas não têm muito tempo para driblar, nem para fazer seja o que for. Mas nós temos que, nestas idades, permitir que eles driblem, que eles aprendem as fintas, que eles desenvolvam determinadas capacidades. Capacidades físicas como de coordenação, treino de lateralidade e de agilidade. O Mr. Jorge não vai agora, num treino de sénior, já andar preocupado que o gajo recebe e tem que orientar para ali. Se vai fazer treinos, olha, agora joga só com o pé esquerdo, olha, agora joga só com o pé direito. Amigos, não. É aqui que a gente ensina estas coisas. Para depois eles chegarem lá. Ora bem, e vamos progredindo. Ao pouco, à medida que os jovens vão passando de idade e vão passando de escalão, nós vamos aumentando os graus de dificuldades das ações individuais e técnicas e táticas. Vamos aumentando. A partir daqui, iniciados sim. Por isso é que está um acordo diferente, já mesmo para isso. A partir daqui nós começamos aquilo que é a especialização. Podemos começar a dar algum ênfase à especialização. A partir daqui eu já sei se aquele atleta vai ser guarda-redes, ou já tenho uma vaga ideia se vai dar guarda-redes, se vai ser um bom pivô, já começo a ter alguma noção daquilo que vai acontecer. E existe um conjunto de trabalhos que eu já começo a desenvolver aqui. Portanto, nestes 2 escalões principalmente, eu tenho que ensinar, educar e disciplinar. Disciplinar por exemplo, os miúdos têm que jogam com caneleiras, então têm que os disciplinar no sentido de trazerem para o treino, começarem a trazer as caneleiras. Estou a falar de coisas simples, muitas outras coisas podem-se falar aqui. Mas se nós jogamos com caneleiras, então tem que os disciplinar a trazer as caneleiras. O miúdo esqueceu-se da caneleira. Não treinas, senta-te aí no banco. Não, um miúdo com 9 anos, então o miúdo vem treinar. Não, vou ter que sensibilizá-lo, ensiná-lo, só lá, para a próxima vez tens de trazer as tuas caneleiras. Olha que imagina que isso é num jogo, o árbitro não te deixa jogar, amigo. E eu aí já não posso fazer nada. Mas não vou deixar o miúdo sentado no banco. Portanto, eu vou sensibilizar. Sim, mas isso, pronto, nós queremos é sensibilizar os nossos atletas para eles começarem a ganhar responsabilidade e terem essa disciplina. É óbvio que sim, não é? Nós é que somos os adultos, temos que olhar por eles. Claro que sim. Ora bem, chegamos aqui a juvenis. Nós aqui, eu já começo, eu peço sempre aos treinadores que, se for possível, utilizem meios multimédia, ou seja, gravem os jogos. Ao mesmo tempo eles estão a treinar, mas estão-se a treinar eles próprios. O que é que eles vão aqui gravar nos Benjamins e nos infantis? Vão gravar os jogos. Se calhar vão fazer recortes dos dribles que eles fazem interessantes, ou de um gol. Ao mesmo tempo, estamos a mostrar aos miúdos coisas bonitas e interessantes que eles fazem, e ao mesmo tempo, eu, como treinador, o jogo é mais lento, eu tenho possibilidades para ver determinadas coisas e fazer os recortes. E já me estou a treinar para futuras ocasiões. Porque quando eu chegar aqui a juvenis, uma recomendação que nós temos é isso. É a utilização dos meios de vídeo para podermos fazer análise. Porque a partir de juvenis, se vocês repararem aqui em cima, eu já vou treinar para competir. É a minha transição para sénior. É treinar para competir. Se vou ganhar ou não, isso é outra história. Mas vou treinar para competir. O grau de dificuldade já aumenta. Então nós temos todas essas áreas para trabalhar. E aqui há uma área que dê esse feedback tanto aos juvenis como aos júniores. O jogo assume-se definitivamente como um projeto coletivo e o jogo passa a ter uma componente estratégica. A estratégia pode ser desde as bolas paradas até a análise daquilo que é o meu adversário e eu tenho que fazer a adaptação, o comportamento em função da maneira de jogar do meu adversário. Ou seja, eu já não vou jogar sozinho, eu vou jogar com um adversário e eu tenho que perceber como é que o meu adversário se comporta para poder adaptar o meu microciclo, ou seja, a minha semana de trabalho vai ser em função daquilo que é o jogo que eu vou ter. Então a gente já começa, em juvenis, a passar essas mensagens, a transmitir aos jogadores que o grau de dificuldade aumentou. Júniores, então piorou, não é? Júniores é séniores, entre aspas. Eu tenho que treinar como um sénior. É óbvio que vou ter muitas coisas ainda dos juvenis. É importante toda essa situação da análise e todas estas áreas aqui
eu já tenho os jogadores, os atletas, têm de as dominar. Se conseguem executar com perfeição ou não, isso é outra história, mas têm que dominar. Eu tenho que dominar um conjunto de coisas que estão aqui e já em juvenis já começo a fazer um forte trabalho a nível de situações de guarda-redes, trabalho de guarda-redes específico, com guarda-redes avançado, a atacar ou a defender, como é que eu defendo. Pronto, uma série de situações que são transmitidas aos nossos treinadores, que têm a ver com aquilo que é a metodologia. Os júniores a mesma coisa, já treinam muito perto daquilo que é o nível dos séniores. Bom, para concluir aqui um pouco e para andar mais depressa, para não ser muito maçador, eu como coordenador, eu tenho que ter, como vocês têm, fazer os tais testes. Ora bem, eu não faço testes, eu faço uma avaliação. Então, na minha função de tutoria, eu tenho que acompanhar os treinos dos vários escalões e tenho uma ficha, isto é apenas uma ficha, exemplo, é um print que eu tirei, é um exemplo, por exemplo, dos júniores, dos juvenis, em que eu delineei um conjunto de conteúdos que devo avaliar. E tenho que perceber se esses conteúdos estão a ser abordados ou se estão em aprendizagem e se de facto já estão consolidados. E existe uma ficha dessas para cada escalão. É óbvio que cada escalão tem conteúdos diferentes. Portanto, os infantis uma coisa, os benjamins outra e por aí fora. Ora bem, e aqui vamos esbarrar naquilo que é a dimensão do conhecimento. Será que é importante eu tenho a certeza que o Jorge não conhecia as medidas de um campo de futsal. Tenho a certeza absoluta. Tenho a certeza absoluta que ele não sabia que daqui da área do guarda-redes até ali são 5 metros. Eu só sei que o Jorge, para aquilo que eu vi, o Jorge só se preocupa com essa parte que está aqui. O resto, ele delegou tarefas. Esperto, esperto, é mais fácil. Bom, lá está. Eu tenho que agarrar nisto que está aqui e depois passar para o jogo. Será que, por exemplo, o meu treinador de benjamins precisa ser um mestre da tática? Não, ele até pode ser. Mas será que é importante? Destas áreas que estão... Lá está. Por isso é que eu tenho que perceber. Eu vou treinar com escalão. O que é importante para eu treinar para esta gente? É isto, isto e isto. Ok. Então, se calhar, o que é que vocês acham que aqui, no escalão, por exemplo, de benjamins, é importante que o meu treinador domine e que passe para os jovens? Está a ser um monólogo para tu tentar ser breve. Vocês não me querem ajudar? É importante a tática? Ajuda-me, Jorge, por favor. Sim, é muito importante, mas nós não temos possibilidades de recrutar aquilo que mais desejamos. Então, o que é que temos que fazer? Os que nós temos, sensibilizá-los, ensiná-los também e passar-lhes mensagens que nós achamos que são importantes para que eles percebam qual é o escalão que estão a treinar. Nós temos mais esse tipo de trabalho do que propriamente de dizer assim, opa, para mim o importante é eu arranjar aqui um professor, não é? Alguém licenciado, e que me venha cá dar os treinos para os benjamins. Como não conseguimos pessoas da casa e depois o clube consegue ter os meios para lhes oferecer os cursos de treinador, onde eles vão adquirir os seus conhecimentos para depois nos poderem ajudar nos escalões. Mais do que o professor, é alguém que possa ser pedagogo naqueles escalões. E outra questão que tenho, que acho que é uma lacuna também dos referenciais da Federação, já tive a oportunidade de transmitir isso ao Jorge Brás, que é a questão da parte física. E se eu fosse teu treinador de juvenis e tivesse aqui deste lado há pouco, eu ia dizer à pessoa que estava aí, mas o clube não tem preocupação na parte física. Porque tu ali na tua metodologia de juvenis para cima, não tens qualquer relevância à questão da parte física. Mas os referenciais... O facto de não estar aqui escrito não quer dizer... Certo. Eu estou só... Está muito bem explicado e está claro para quem está. Se eu fosse treinador de juvenis, estava claro para mim aquilo que eu tinha que dar relevância. O que eu digo é que, se de facto o jogo está mais físico, acho que é uma área de melhoria podermos adaptar, porque nós nos lombos também não temos. Percebes? Está igual.
E tem a ver com aquilo que tu disseste há pouco, é nós pegarmos nos referenciais da Federação, porque já lá estão, e está tudo em orientação, mas acho que devíamos de incluir, porque um juvenil que não trabalha nesta idade, e tu sabes melhor do que eu se calhar, até que nesta idade, noutras modalidades, dão muito mais relevância à parte física. E na nossa modalidade, continuamos a não ter juvenis a ter hábitos de ginásio, já nem falo de ser rigorosos com o trabalho físico, a ter hábitos, como tu referes ali. Um juvenil vem treinar comigo, aos séniores, e ele não sabe às vezes pegar num equipamento, ele não sabe fazer aquele movimento. E esses hábitos é aqui que a gente tem que começar a pô-los, porque se eles estão para competir, para a transição para os séniores, mas pronto, é só esta chega, queria dar. E se alguma vez tinhas pensado nisso? Não, nós temos essa e falamos com eles. E o que é que acontece aqui? Nós tentamos transmitir o que é que, há bocadinho o Artur perguntou, como é que tu inicias o treino? Que tipo de exercícios é que tu fazes no início? Existe uma preocupação também nisso, mas existe uma coisa fundamental que eu digo ao Marco, que é, nós treinadores temos que ter essa capacidade de ir à procura também de saber as coisas. Eu não posso estar só à espera que o meu coordenador não, eu tenho que ir em busca do conhecimento. E muitas das vezes é isso que a gente procura também pressioná-los ou encaminhá-los a terem esse para podermos dominar. E mais do que tudo se eu tenho um conhecimento redutor, eu não me vou pôr, olha, e tu há bocadinho falaste nisso, quando estavas há uns anos atrás num determinado contexto, fazias tudo. E depois tanto tu como os próprios atletas tinham dúvidas. Então assim é mais fácil nós virmos buscar alguém, já se foi embora, alguém que tenha o conhecimento devido, é muito melhor para quem recebe a informação porque vê, não, este gajo sabe o que é que está a fazer. Então nós passamos a delegar alguns. E é importante eu também perceber que tenho um conhecimento redutor, então eu não me vou pôr a fazer coisas que tenho dúvidas. Então é preferível eu, dentro daquilo que eu sei, trabalhar bem naquilo que eu sei. Não vou-me pôr a inventar. Pronto. Não quer dizer que a gente não trabalhe e que não esteja referenciado. Pronto, aqui era a parte que nós falamos. Então tinha a ver aqui com a dimensão e estávamos aqui a discutir, será que os meus benjamins precisam ter um treinador que tenha... Ele pode ter esse conhecimento, mas se calhar ele vai se focar mais e vai ser mais importante ele ter uma forma de comunicar. E quando nós dizemos comunicar é que seja um treinador entusiasta, que seja inspirador e que seja um exemplo. Não serve nada ter um treinador que vai depois falar sobre nutrição ou aspectos saudáveis e quando acaba o treino vai ali à tasca e está a fumar um cigarro e bebe uma cerveja. Ora, o miúdo vai olhar para aquilo e vai dizer, então esse gajo agora acabou de falar nisso. Porque os miúdos não fazem aquilo que a gente diz, os miúdos fazem aquilo que vem a gente fazer. Prontos. Então nós temos que ter essa noção. Bom, e o treino é isso. A minha dimensão do conhecimento é essa. Eu tenho que ter uma dimensão de conhecimento do que é um treino, o que é que eu faço num treino, como é que eu começo um treino, como é que eu tenho a parte principal do treino e como é que eu termino um treino. E depois eu tenho que ter conhecimentos táticos, de liderança, de comunicação, e se calhar existe aqui mais alguma situação ou duas. Os aspectos sociais também são importantes. É importante que eu domine também algumas dessas situações. Portanto, eu tenho que ter a noção da dimensão do meu conhecimento e não entrar, depois de eu receber essa informação toda que vocês deram aqui, não entrar em loucuras de fazer coisas que eu não estou preparado, nem tenho capacidades para tal. Mas agora há uma coisa que eu tenho conhecimento, que é, eu vi essa notícia no jornal A Bola há uns anos atrás, achei isso bastante interessante. Porque existe muita informação ou desinformação. E nós temos que, se nós tivermos o tal conhecimento, nós vamos ser capazes de filtrar isso. Então aqui esse jornal dizia, o Mourinho quando foi a segunda vez para o Chelsea, Mourinho utiliza tecnologia de ponta na preparação dos jogadores, tal e qual como o Rodrigo. O que vocês nos mostraram foi a tecnologia de ponta. Verdade ou mentira? O que é que eu estou a ver aqui? O disco, o elástico, a barra, a bola medicinal e as barreiras lá.
É ou não é? Se eu não tiver o conhecimento, eu vou olhar para aquilo. Ei, que foda, aquilo é... Gajo é top, gajo... Amigos, vou responder à tua pergunta, Jorge. Treino de iniciados. Este aqui é 2015, que é quando o Mourinho foi para lá. Este burro aqui, isto foi em 2020. A nossa ativação de treino de iniciados. Nós damos importância à parte física. E conversamos muitas vezes sobre isso. O clube, e vocês já viram, nós abrimos aquela relação, não tem tudo, mas tem imensas coisas que a gente pode trabalhar. Então, dentro de pouco que nós temos, podemos fazer muito. E eu acho que fazemos muito com o pouco que temos. Que já não é assim tão pouco. Lá está. Há bocadinho não quis ser chato com o Rodrigo, mas ele falava muito em trabalho abdominal. Mas que trabalho abdominal é que ele faz? É aquele arrampo que a gente põe... Eu quando cheguei aqui ao posto santo vi os miúdos lá nos bancos. Aquilo é que era, pá. Quantas já fizeste? Eu já estou em 70, estou quase a fazer 100. Ah, é? Sério? Então vamos fazer esta. Pedi a eles para fazerem essa posição. Levanta 10 vezes. Chegava à quinta. Ei, não posso mais. Então fazes 70 assim, não fazes 5, não fazes 10. O que é mais importante, Rodrigo? Estas ou aquelas a rambo? Vou rematar muito com o direito, ou vou fazer mais travagens com o direito, seja o que for. Então tenho que arranjar a forma de equilibrar o lado esquerdo. Ao fazer esse trabalho, e tu, Rodrigo, vais-me corrigir, ou vais-me ajudar aqui, porque eu posso estar a dizer grandes asneiras, mas ao fazer esse tipo de trabalho vou estar a fortalecer e a equilibrar as coisas. Quando faço o frontal, depois posso fazer o lateral esquerdo, posso fazer o lateral direito, vou prevenir precisamente uma das coisas principais, que é as pubalgias, que são as tais dores nas virilhas. Não é? Portanto, vou fazer esse trabalho. Então, nós olhamos para esse trabalho em iniciados e queremos que depois os juvenis e os júniores também façam com mais frequência e com mais densidade no tempo. Ou seja, eu levo para aí, sei lá, eu fazia isso 10 minutos. Porquê? Porque eles faziam isso repetições de 2 vezes. 1 minuto. Portanto, era 1 minuto esses 3 aqui, durante 1 minuto faziam esse trabalho. Todos os outros faziam 1 minuto no outro. E depois toda a gente tinha que fazer nas estações, durante 1 minuto. Rodavam. Epá, não era grande coisa, mas lá está, já estou a habituá-los, estou a educá-los, estou a discipliná-los para o treino. E ao mesmo tempo estou a fazer um trabalho de prevenção, de agilidade, de coordenação, daquilo que nós estamos a falar até agora. Ora bem, eu só sou capaz de não ser carneirinho se eu tiver esses conhecimentos. Senão, quando eu chego aqui, eu olho para isso e sou carneirinho. Portanto, nós temos que escolher de que lado é que queremos estar. Se queremos ir sempre sem perceber o que é que andamos a fazer, ou se queremos nos instruir a nós próprios, ter o conhecimento para poder depois transmitir aos nossos jovens. Para quando nós formos jogar lá fora com os jovens de lá de fora, que eles dominam garantidamente essas coisas, porque têm outros professores, têm outros conhecimentos, que nós já devíamos ter adquirido, posto para transmitir aos nossos, para que eles, quando forem se defrontar no confronto direto, que as forças sejam iguais. Entendem? Portanto, nós temos que adquirir esse conhecimento para que, quando formos disputar as provas com eles, nós sejamos capazes de equilibrar as forças. E o conhecimento é a parte fundamental para equilibrar as forças. Porque muitas das vezes nós vamos jogar com eles lá fora, eles já adquiriram determinadas coisas que nós poderíamos ter feito cá. Então, escondeu. O que é que escondeu? Nós tínhamos uma equipa muito boa, os miúdos muito bons da bola, ganhamos tudo aqui em arredores e depois vamos disputar os nacionais. Chegamos aos nacionais, em termos técnicos, os jogadores são muito idênticos, são parecidos. Mas eles dominam outras coisas. Dominam os fundamentos do jogo, os princípios de jogo e trabalham esses aspectos em termos físicos. Desenvolvem outras características, outras qualidades. Têm outras ferramentas que lhes permitem estar mais perto do sucesso do que nós. Então a gente temos que procurar isso. Ao longo desse meu percurso, e a seguir vocês batem palmas, ok? Foi o que a gente combinou. Ao longo desse meu percurso eu fui conhecendo pessoas fantásticas, pessoas incríveis, como o Mr. Jorge, o Rodrigo e o João, certo? Que
nos dão um conjunto de experiências que eles têm e de conhecimento que eles têm que nós não temos e que é importante a gente ir buscar. Ao longo desse meu percurso eu conheci muitas pessoas fantásticas e conheci, além de vocês, conheci também o professor Júlio Garganta, que me deixou, salvo erro, eu não sei se ele ainda é, ele era professor universitário na Universidade de Porto, salvo erro. Não sei se foi teu professor, não? São dois irmãos, há o Júlio e há o Rui, salvo erro. Este senhor, numa formação que eu estive, deixou-nos isso, deixou-me essa mensagem. Deixou-me a mim e a todos os que estavam lá. E eu partilho isso com vocês, deixo ficar isso aqui com vocês, porque acho que faz toda a diferença e é importante deixar ficar essa reflexão. Portanto, o futebol tem-nos ensinado que devemos ser capazes de sair da nossa zona de conforto e temos todos temos um conhecimento precário e transitório que é necessário confrontar e atualizar. E é isso que temos de fazer ao longo do nosso percurso como treinadores e como pessoas. Pessoal, muito obrigado. Segunda-feira a gente fala, Marco. Segunda-feira a gente fala.